Semana de Oração da Mulher. Preparadas para a vitória. Maria, uma mulher especial como você. Capítulo 7. Cheia do poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo. Meu filho tem 6 anos e suas brincadeiras são tão criativas quanto a de qualquer criança da mesma idade. Observo como pedras, galhos e árvores, pregadores de roupa e cabos de vassoura viram elementos superpoderosos da imaginação dele. Faz parte do desenvolvimento cognitivo e mental das crianças criar cenários e histórias. A maioria delas conta com essa habilidade, e suas ideias não são oprimidas por nenhum tipo de timidez, mas surgem da espontaneidade e pureza do coração. Por isso, a imaginação infantil deve ser estimulada. Ela desperta, entre outras competências, a curiosidade, que é fundamental para o aprendizado ao longo da vida. Além disso, quando existe um estímulo para compartilhar pensamentos e criações, ela também desenvolve a capacidade de comunicação. Numa dessas brincadeiras, ele compartilhou que gostaria de ter, literalmente, superpoderes. Respondi que isso é possível a qualquer pessoa que dedicou a vida a Deus por amor ao sacrifício de Jesus e crê nele, como está escrito em Mateus 17:20. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Imediatamente, e com tanta pureza, disse: Mamãe, eu tenho muita fé. Será que agora eu já recebi o tal superpoder? O que eu sei é que, como mulher, você anseia ser tão especial quanto Maria, para poder ficar cheia do poder do Espírito Santo. Se esse desejo for tão genuíno quanto de uma criança, tal poder será uma realidade na vida. Vivemos no tempo do poder do Espírito Santo. Ele está procurando se difundir pelos instrumentos humanos, aumentando assim sua influência no mundo. O inimigo não poupa esforços para limitar nossa fé. Ele quer fazer você acreditar que, a fim de ter comunhão diária com Deus, é necessário abandonar a maior parte das atividades para se sentar na presença do Todo-Poderoso, quando, na verdade, o relacionamento com Deus e a presença do Espírito Santo se expressam da forma mais simples que se possa imaginar. Manhã após manhã, ao se ajoelharem perante o Senhor, renovando-lhes os votos de consagração, Ele concederá às mulheres a presença de seu Espírito, com seu poder vivificante e santificador. Ao saírem para os deveres diários, terão a certeza de que a invisível atuação do Espírito Santo as habilita a serem cooperadoras de Deus. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1, verso 8. É real, acredite. Você pode se tornar uma mulher cheia do Espírito Santo, como Maria, e isso não significa que passará a desfrutar apenas de momentos bons, felizes e cheios de realizações. Isto certamente vai acontecer, mas sobrevirão desafios, frustrações e tristezas, as quais aumentarão sua capacidade de resiliência. Todas as angústias, os preconceitos, as críticas e as humilhações que Maria teve de enfrentar a deixaram mais forte para superar, entre tantas aflições, a maior, a mais dolorosa e trágica delas: encarar a morte de seu filho. Maria dobrava os joelhos diariamente e, com toda a simplicidade e muita sabedoria, buscava o poder do Espírito Santo. Por confiar totalmente a própria vida e reputação às mãos de Deus, ele a escolheu para exercer a tão grandiosa missão
de ser a mãe do Salvador. Em todos os tempos e lugares, em todas as dores e aflições, quando as probabilidades se apresentam sombrias e cheias de perplexidade o futuro, e nos sentimos desamparadas e sós, o Consolador será enviado em resposta à oração da fé. As circunstâncias podem nos separar de todos os amigos terrestres, nenhuma, porém, nem mesmo a distância, pode nos separar do celeste Consolador. Onde quer que estejamos, aonde quer que formos, Ele se encontra sempre à nossa direita, para apoiar, suster, erguer e animar. Querida mulher, você é muito especial para Deus, e Ele lhe concede uma grandiosa missão. Não importa se é solteira, casada, se tem ou não filhos, Ele quer conceder o Espírito Santo a você, para que seja um farol poderoso por onde quer que ande. O Espírito Santo é o sopro da vida espiritual na alma. A comunicação do Espírito é a transmissão da vida de Cristo. Reveste a que o recebe com os atributos de Cristo. Unicamente as mulheres, que são assim ensinadas por Deus, as que possuem a operação interior do Espírito e em cuja vida se manifesta a vida de Cristo, devem se colocar como representantes dele, para servirem à Igreja. Talvez você pense que não tem qualquer dom que possa ser usado na pregação do Evangelho de Cristo. Talvez já tenha se decidido que após realizar os sonhos profissionais é que terá mais tempo para dedicar parte da vida ao serviço do Mestre. Ou talvez essa história de servir seja apenas para as mulheres que sabem evangelizar. Não permita que tais pensamentos inundem o coração que foi resgatado na cruz do Calvário. Não há limites à utilidade daquela que, pondo de parte o próprio eu, abre margem à operação do Espírito Santo no coração e vive uma vida inteiramente consagrada a Deus. A atuação do Espírito Santo no dia a dia. Certa vez, assisti um vídeo feito no Reino Unido que apresentou uma pesquisa realizada com algumas mulheres na faixa etária entre 55 e 80 anos. O conteúdo baseava-se na seguinte pergunta: o que vocês fariam se pudessem voltar a ser jovens? Elas diziam que se tivessem passado a juventude numa época como a nossa, provavelmente teriam ficado muito estressadas, e algumas até disseram que não aguentariam a pressão para serem a melhor mãe, a melhor esposa, a melhor profissional, uma boa chefe, uma líder por excelência. Vivemos dias em que acumulamos diversas funções e muitas vezes isso acaba influenciando nossas emoções e relacionamentos. Precisamos de algo que nos estabilize, que nos ajude a cumprir tudo o que devemos fazer com equilíbrio e a permanecer em tudo aquilo que o Senhor indicar para nós. Pouco antes de sua morte, Jesus e seus discípulos que era bom que Ele mesmo partisse a fim de que o Consolador, o Espírito Santo, pudesse descer. João 16:7. E é o Espírito Santo que nos ajude a vencer em nossa rotina, alcançando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Precisamos totalmente da atuação do Espírito Santo em nossa vida diária. Ele é nosso ajudador, consolador e conselheiro, aquele que nos guia e nos lembra da palavra de Deus a todo momento. Estar cheias do Espírito Santo é o melhor que podemos desejar todos os dias. Sua atuação na vida da mulher cristã é tão essencial quanto o azeite o é para a lamparina. Por isso, a suprema necessidade de se encher do Espírito, não só uma vez, mas diariamente, constantemente, a fim de que testemunhemos e brilhemos para o Senhor Jesus. A mulher que não tem o Espírito Santo nada realiza. Ele nos convence do pecado e, ao senti-lo, a natureza carnal e a espiritual entram em luta. Quem vencer a guerra, reinará. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E quando reconhecermos o nosso pecado
e o abandonarmos, permitiremos a morada desse divino ser no nosso coração. Como Paulo afirma em 1 Coríntios 3, versos 16 e 17, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Só toma remédio quem reconhece que está doente. Da mesma forma, não podemos ser salvas, a mesmo que nos reconheçamos como pecadoras. Suave, mas firmemente, o Espírito Santo nos convence de que pecamos, de que somos culpadas e de que estamos sob o justo juízo de Deus. Quando somos convencidas do erro, o que implica arrependimento dos nossos pecados, e somos conduzidos a Jesus e à sua verdade, estaremos prontas para que o Espírito Santo faça a sua obra maior. Há milhares de benefícios que a plenitude do Consolador nos traz e milhares de motivos pelos quais devemos buscá-la. Consideremos apenas 3 deles. 1. A obra de Deus ocorre através do Espírito Santo. Nada que nos propusermos a fazer para o Senhor, usando nossos talentos naturais, capacidade e força, será bem-sucedido se não fizermos isso no poder do Espírito Santo. E quando Ele age, ninguém pode impedir. Deus conta conosco para fazer a sua obra nesta terra. Por isso, nos deixou o seu Espírito, que nos direciona, encoraja, fortalece e capacita. O próprio Jesus falou sobre isso quando citou as palavras do profeta Isaías: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Isaías 4, versos 18 e 19. Precisamos ser cheios do Espírito Santo para viver a vida cristã, servir a nossa família, amar a igreja e anunciar Jesus a este mundo necessitado. A obra do Senhor não é para quem deseja permanecer na comodidade material. Ela é destinada àquelas mulheres que se entregam a Deus e estão dispostas a enfrentar os desconfortos. 2. Ele nos dá poder e autoridade. Antes de subir aos céus, Jesus disse aos discípulos que receberiam o poder quando o Espírito Santo descesse sobre eles. Atos 1:8. Esse poder fez grande diferença na vida daqueles homens e dos primeiros cristãos, pois receberam ousadia para anunciar a palavra de Deus, sabedoria, direção divina para agir, discernimento para tomar decisões e autoridade para repreender o inimigo. Tudo isso também está disponível às mulheres que estiverem cheias do Espírito. 3. Ele nos capacita para vivermos uma vida frutífera. Além de estar sempre conosco e ser o nosso Consolador, Ele também nos enche do seu fruto para que possamos abençoar aqueles que estão ao nosso redor. É assim que podemos expressar o amor de Deus em forma de alegria, paz, bondade, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, versos 22 e 23. Há tantas outras coisas que o Espírito nos concede. Ele faz com que sejamos mais parecidas com Jesus, nos ensina a orar e nos ajuda a ter aversão ao pecado. Ele é nosso amigo e conhece o coração de Deus. O Senhor Jesus já o derramou. Ele está disponível para nós, como prometido em Ezequiel 36, versos 26 e 27. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e, em troca, darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente às minhas leis. Cabe a nós nos esforçarmos para buscá-lo a cada dia, a fim de deixar que tome conta da nossa vida,
Se quisermos ter uma vida frutífera e vitoriosa, uma vida que abençoe e alcance as pessoas que estão ao nosso redor, precisamos ser cheios do Espírito. Assim, seremos instrumentos preciosos na obra de Deus e mulheres equilibradas, felizes e prontas a abençoar. Eu quero esse poder. A promessa para nós hoje é: a promessa do Espírito pertence tão certamente a nós como pertenceu aos primeiros discípulos. Hoje, Deus capacitará homens e mulheres com o poder do alto, da mesma maneira que capacitou aqueles que no dia de Pentecostes ouviram a palavra de salvação. Nessa mesma hora, seu Espírito e graça se acham à disposição de todos quantos dele necessitam e lhe pregarem pela palavra. A promessa do Espírito Santo não é limitada a algum século ou etnia. Cristo declarou que a divina influência de seu Espírito estaria com seus seguidores até o fim. Desde o dia de Pentecostes até hoje, o Confortador tem sido enviado a todos os que se rendem inteiramente ao Senhor e ao seu serviço. Deus deseja refrigerar seu povo mediante o dom do Espírito Santo, batizando-os novamente em seu amor. Não é necessário que haja na Igreja falta de Espírito Santo. Depois da ascensão de Cristo, ele desceu sobre os discípulos expectantes, crentes e entregue à oração, numa plenitude e poder que tocou cada coração. Futuramente, a terra há de ser iluminada pela glória de Deus. O mundo receberá uma divina influência daqueles que se acham santificados pela verdade. A terra será circuncidada por uma atmosfera de graça. O Espírito Santo tem de operar no coração humano, tomando as coisas de Deus e revelando-as aos homens. O Senhor está mais disposto a dar o Espírito Santo àqueles que o servem do que os pais a dar boas dádivas a seus filhos. Mas o que significa ser uma mulher a quem o Espírito de Deus pode orientar? No final das contas, resume-se a uma pergunta: quando Deus abre uma porta ou nos chega um convite inesperado, diremos sim? As mulheres do primeiro século, que se tornaram líderes proeminentes nas igrejas, eram aquelas que passo a passo disseram sim ao Senhor. Esse pode bem ser o único requisito para se tornar uma mulher guiada pelo Espírito de Deus. É assim que Ele nos guia, um passo de cada vez. É assim que guiou as mulheres do primeiro século, as quais, mais tarde, se tornaram profetisas e líderes na igreja. Essa é a forma com que Ele nos guia. Algumas mulheres fascinantes estão trabalhando para Cristo e para seu reino. Suas histórias nos relembram de que o Espírito Santo abre portas em lugares surpreendentes para as mulheres que se dispõem a dizer sim para Deus. Que pessoa maravilhosa é o Espírito Santo! Que humildade, que interesse, que dedicação! Ele nos ama a ponto de insistir conosco para que sejamos salvas. Está disposto a aplicar em nossa vida a obra redentora da cruz em toda a sua extensão. A exemplo do Pai e do Filho, Ele anseia por nossa presença no reino de Deus. Você já o agradeceu por isso? De fato, é um precioso amigo. Se lhe resistirmos à influência, certamente o magoaremos e talvez se afaste, triste e pesaroso, devido à nossa indelicadeza e apego a ideias que o desmereçam e que resultarão finalmente em nossa ruína eterna. Mas se o valorizarmos como deve ser e o acolhermos em nossa vida, Ele tomará posse de nosso ser e nos fará crescer na semelhança com Jesus, até que coloquemos os pés na cidade celestial. Querida mulher, Maria foi uma serva tão especial quanto você. Assim como o Senhor a preparou para a vitória, fará o mesmo com você, desde que permita ao Espírito Santo atuar em sua vida. Não ignore o tempo, pois passa demasiadamente rápido. O chamado para ser uma vida na presença de Deus é para agora. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações.
Hebreus 4:7. Por Raquel Lage.